Rafael Perubon aqui comigo, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa, mais uma vez, muita coisa para a gente comentar hoje. Bom, começamos então falando do Sub-20 do Rio Claro, que está disputando o Campeonato Paulista e jogou ontem em casa. Jogou ontem em casa contra a equipe da Francana e olha, o time se redimiu da derrota do último final de semana, a garotada foi muito bem, vamos dar uma olhada na reportagem. A partida em casa contra a Francana era fundamental para o Rio Claro no Paulista Sub-20. Ninguém engoliu a derrota para o Independente no Chimitão no fim de semana. E a redenção veio com goleada. Em quarto lugar no grupo, com 4 pontos, o Azulão bateu a Francana por 4-0. 2 gols em cada tempo. Um placar ideal para se reabilitar na competição. Tá precisando de uma vitória aqui dentro, né? Fizemos 2 jogos, um ruim e o outro foi muito bom, mas infelizmente perdemos o jogo. Mas esse jogo a gente tinha a obrigação de ganhar, ainda mais sendo no Rio Claro, time da primeira divisão, a gente tem que ganhar aqui dentro. E parece que o Rio Claro está se acostumando em fazer artilheiros nas competições. No ano passado, Rodolfo foi o que mais marcou no estadual da categoria. Este ano, Léo Costa foi um dos artilheiros do Paulistão. E neste Paulista Sub-20, o meia Luiz Antônio já vem se destacando. Marcou 5 gols em 5 jogos. 2 deles na partida de ontem. A gente tem que tentar acostumar, né, porque não é fácil, mas vamos pés no chão, né, jogar, pedindo a bênção de Deus, jogar aí, que o time está se entrosando, faz pouco tempo de trabalho, mas está dando tudo certo ainda, por enquanto. Muito bem, Rafael. Agora a equipe volta a jogar, a equipe folga nesse final de semana, Poliana, na rodada, porque são 7 equipes nesse grupo do Rio Claro, por isso é a vez do Rio Claro folgar, volta a jogar só no outro final de semana, no dia 7, contra a Ferroviária lá na cidade de Araraquara. Agora o time se recuperou, vamos ver se consegue se classificar entre os 4 primeiros. Bom, falando ainda de futebol, mas agora do Brasileirão, ontem tivemos rodada. Você está feliz? O meu time joga hoje, né? Joga hoje, o Santos joga com o Bahia hoje à noite. Esqueci desse detalhe. Mas o seu time ganhou, viu? Tô feliz. Seu time ganhou e o Palmeiras, olha, se deu mal contra o Botafogo e teve de tudo nessa rodada, inclusive muita confusão no jogo do Palmeiras. Vamos dar uma olhada nos resultados e ver também a classificação. Samir Palma traz pra gente. 8ª rodada do Brasileirão, resultados de ontem, o Criciúma bateu o Curitiba por 1-0, Sport Recife e Grêmio ficaram no 0-0. O Palmeiras perdeu em Presidente Prudente para o Botafogo 2-0. O Internacional bateu a Chapecoense também por 2-0. O Goiás e o Vitória ficaram no empate 0-0. Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. O Atlético Paranaense ficou no empate com o São Paulo em 2-2. E o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0. Hoje complementam a rodada Flamengo e Figueirense às 7h30 da noite e às 9h tem Bahia e Santos. Na classificação, mesmo com a derrota, o Cruzeiro segue na liderança com 16 pontos ganhos. O Fluminense tem 15 e o Corinthians está no G4, agora com 15 pontos na 3ª colocação. O Internacional, o 4º colocado, também com 15. O Goiás aparece também com 15 na 5ª colocação. Depois vem Atlético Mineiro e Grêmio com 14 pontos. O São Paulo é o 8º colocado com 13 pontos. O Palmeiras, com a derrota, caiu para a 9ª colocação, estacionando nos 12 pontos. O Criciúma é o 10º com 11. O Atlético Paranaense tem 10 pontos na 11ª colocação. Depois vem Botafogo, Bahia, Sport e Santos com 8 pontos. O Vitória tem 7 pontos ganhos. Os 4 últimos, Flamengo com 6 pontos, Chapecoense com 5, Coritiba com 4 e o Figueirense é o lanterna com apenas 3 pontos ganhos. Muito bem. Poliana, e teve muita confusão nesse jogo do Palmeiras contra o Botafogo, lá em Presidente Prudente. Emerson Sheik e o zagueiro Lúcio do Palmeiras, ex-seleção brasileira, trocando ofensas, uma baixaria tremenda. Olha, nem parece que já são 2 jogadores aí praticamente veteranos no futebol, né? São as coisas tristes do futebol, Exatamente. né? Infelizmente. Bom, falar de seleção brasileira, falar da Copa do Mundo, a seleção brasileira realizou agora de manhã o primeiro treino. Primeiro treino tático, ontem a gente disse, né, que o Felipão comandou o primeiro treino com técnico, com bola, e hoje eles fizeram o treino tático com a mesma equipe que conquistou a Copa das Confederações no ano passado, viu? O time titular desse treino de hoje de manhã foi Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, aí o meio de campo com Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar,
e aí à frente aí com 3 atacantes, Neymar, Hulk e Fred. O clima esquentou um pouquinho quando o Jô deu uma entrada um pouco mais dura no Luiz Gustavo, o volante não gostou, mas depois o Jô pediu desculpas e aí as coisas parecem que se acalmaram. Até lá, o clima esquentando. É, futebol, né, gente? Futebol é assim. Bom, e a gente também teve com relação ainda à seleção, muitos boatos de que alguns jogadores seriam cortados. Esse boato foi extinto. Pelo menos desmentido pelo técnico da seleção, o Dr. José Luiz Runco, né? Houve boatos principalmente em torno do Oscar, também do Jô, mas o médico da seleção oficialmente está desmentindo, diz que não tem nada disso. Vamos ver o que ele falou. Todos estão em condições de treinar dentro de uma programação. Aqueles atletas, volto a dizer, que se porventura não estiverem em um treinamento, em outro treinamento, não significa que ele vai ser cortado, que ele vai ser eliminado, que ele não vai participar. A gente está buscando fazer com que todos tenham o mesmo equilíbrio muscular, o mesmo condicionamento físico, para que depois, quando começar a competição, nós tenhamos um grupo homogêneo. Então, no momento, todos encontram-se em perfeitas condições, evidentemente com a necessidade de alguns reparos que serão feitos no decorrer do trabalho. Eu soube que cortaram o Maicon, cortaram o Oscar e cortaram o Jô. É um espetáculo isso, é espetacular. Todos estão presentes, todos vão participar normalmente e nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Deu para entender perfeitamente? Nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Pode acontecer de ser cortado? Pode. Quem aqui esteve em 2002 soube do caso do Emerson. Agora, no momento, nenhum atleta tem chance de corte e não tem nenhuma perspectiva de lesão que possa comprometer a atividade dele em relação a futuro corte. Entenderam bem, disse o doutor? Pois é, tomara que o doutor Runco esteja certo, né? Tomara que a seleção possa ir com o time completo mesmo. Na verdade, né, os boatos existem, né, Rafael? E Mas com tanto de jornalista que tem lá, você acha que o pessoal não fica lá especulando e surge alguma coisa, o pessoal já capta, já faz na hora, notícia. Lógico. Bom, tem basquete também, né? Tem basquete. O Rio Claro Basquete continua jogando pelo Campeonato Paulista, essa primeira fase, essa fase preliminar do Paulista de Basquete. Hoje o jogo é contra o Internacional de Santos, lá na Baixada Santista, 7h30 da noite. Depois, no sábado, a equipe volta a jogar em casa. O Rio Claro Basquete, por enquanto, está em terceiro lugar, com 13 pontos ganhos. Porém, ele tem aí 2 jogos a menos do que os seus concorrentes diretos. Lembrando que ele precisa terminar em primeiro lugar para prosseguir na próxima fase, naquela fase principal do Campeonato Paulista. Muito obrigada, Rafael. Até amanhã. Valeu, Poliana. Um abraço a todos. Boa tarde. Até amanhã. E o Direto da Redação volta amanhã. Uma boa tarde para você.